esse texto de João 12, João capítulo 11, que é o texto da ressurreição de Lázaro, é um texto emblemático. Acompanhe comigo alguns versículos para a gente entender essa relação política aqui. João 11, 47. Esse versículo 47 aí é uma bomba. Presta atenção no que diz. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. As pessoas romantizam essa fala de Caifás, mas Caifás aqui ele está pregando a morte como necessidade, tá, gente? É a pior coisa que pode acontecer, seja no meio religioso, seja no meio político, seja no meio que for, é você começar a falar da morte como se ela fosse uma necessidade. Caifás, falando de Jesus no Sinédrio, ele disse assim: vocês não sabem que não é necessário que morra todos, é necessário que morra um. Convém, olha só, convém. Era conveniente matar Jesus. Não dá para dizer que esses caras eles eram só religiosos. Isso aqui é uma discussão de pessoas que têm cargo político. Os fariseus, eles eram muito mais do que pessoas que realizavam rituais e colhiam uma ofertinha ali dos judeus. Eles eram pessoas ligadas à administração. Eles deviam satisfação ao governo romano. É por isso que ele diz aqui: se não fizermos alguma coisa, os romanos virão e tomarão a nossa cadeira. Olha com o que ele está preocupado. Preocupado com a cadeira dele, meu amigo. Você sabe com que é que um político crente, vou falar de crente porque isso aqui é vídeo para a gente falar de crente, né? Sabe com que é que um político crente se preocupa quando ele se torna político, irmão? Com a cadeira dele. Com a cadeira dele. Por causa daquela cadeira lá do Senado, do Congresso, lá das assembleias, eles são capazes de desmentir as próprias pregações. Eles são capazes de olhar, como tem uma série de pastores que fazem isso. Eles pegam as pregações de 10, 5 anos atrás, aí eles dizem assim: eu estava equivocado, não era isso que eu queria dizer. Você sabe por que eles fazem isso? Vocês sabem por que eles fazem essa retratação? Porque eles querem arrebanhar a opinião pública e manter a sua cadeira política. Em nome do poder político, eles desmentem a própria pregação. Eu não vou citar nome de pastores aqui, porque eu não quero tomar processo. Mas está aí na mídia agora um caso de uma pastora acusada de homicídio contra o marido, parlamentar. Há 2 anos atrás nós tínhamos um pastor concorrendo à presidência da República também, que foi preso agora no Rio de Janeiro, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Certo, querido? Fora os outros pastores midiáticos que, sem dúvida, nas suas conversas, eles têm exatamente o mesmo tom que Caifás tinha quando ele conversava com o Sinédrio a portas fechadas. Eles falam da preocupação que eles têm com as suas cadeiras, meu velho. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. A igreja do século I, ela não tinha um representante político no Senado romano. Não tinha. Não tinha meio representante. E você lê Atos dos Apóstolos, que é o livro bíblico que inicia a história da igreja, você não vê um texto de Atos. Eu dou a minha cara a tapa. Se alguém me mostrar um texto de Atos onde a igreja se reúne para discutir a necessidade de se colocar um representante da igreja no Senado romano. Tem algum texto assim? No Novo Testamento, por aí. Você sabe o que o Novo Testamento fala sobre os políticos? Sabe o que Paulo falou de político? Ore por eles. Ore por eles. Você não tem um
incentivo de doutrina neotestamentária que te diga que existe uma necessidade de você colocar crentes dentro das assembleias mundanas. Irmão, você foi chamado para um propósito muito maior. Você já viu na internet a resposta que o Billy Graham deu à CNN, quando a CNN perguntou a ele se ele nunca pensou em ser presidente dos Estados Unidos? Porque ele era conselheiro. Você sabe que o Billy Graham ele era conselheiro dos presidentes norte-americanos. Você já viu? Pesquisa, vai para o Google e pesquisa a resposta que Billy Graham deu à CNN quando perguntaram a ele se ele não tinha vontade de ser presidente daquela grande nação. Você sabe o que ele diz? Ele diz: eu fui chamado para uma missão muito mais nobre, o Evangelho. Billy Graham, ele achava que ser político era descer de patente, cara. Aí chega essa época agora, vai chegar a época de eleições municipais, é um monte de crente querendo entrar em Câmara Municipal. Aí eles vêm com aquela conversinha dizendo que a igreja tem necessidade de ter pessoas dentro de órgãos políticos. Não tem. A igreja do século I não tinha um representante no Senado romano. Roma fez o que quis com aqueles crentes e a igreja não morreu, cara. Morreram sim. Morreram algumas pessoas da igreja. Mas a ideia de igreja, a crença da igreja, a força da igreja, o espírito da igreja não morreu, chegou até nós. O Evangelho, a palavra viva de Cristo, chegou até a nossa geração sem precisar de colaboração política, porque Deus não necessita de colaboração política. Porque o que os políticos querem é a preservação da sua cadeira. Isso aqui é um outro texto, para fechar a conversa. No mesmo texto de João aí. João 12, a gente leu o 11, Caifás lá pregando a teoria do boi de piranha, né? Ele quer pegar Jesus para boi de piranha. Você sabe o que é a teoria do boi de piranha? Vamos matar um boi, jogar para os crocodilos para passar a boiada. Enquanto os crocodilos comem a boiada se salva. O Caifás disse, não precisa morrer a nação, morre só um. Quem era esse um? Jesus. Mas Caifás estava preocupado era com a cadeira dele. João 12, capítulo 12, e versículo... deixa eu só encontrar o versículo. Versículo 42. Olha esse versículo 42. Capítulo 12, versículo 42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades... Olha a palavra político aparecendo aqui de novo. Jesus falando de político de novo, sem usar o termo, tá? Contudo, muitos dentre as próprias autoridades, políticos, tá? Políticos, religiosos e tal, tá todo mundo dentro dessa fala autoridades. Muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Creram em Jesus. A Bíblia está dizendo, muitas autoridades, governadores, chefes de sinagoga, comandante de exército, líder dos fariseus, dos saduceus, aquele pessoal, a Bíblia está dizendo que muitos dentre eles, não eram todos, muitos creram em Jesus, cara. Está escrito isso bem aqui. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele. Aí ele diz assim, mas, tem um mais na fala aqui, mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos das sinagogas, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está escrito isso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que eles creram em Jesus, mas eles não confessaram Jesus. Você sabe o que é confessar Jesus, irmão? Confessar Jesus é abrir a tua boca no meio de uma galera e dizer assim, eu creio que Jesus é Senhor sobre os céus e a terra, Ele é Senhor da minha vida, Ele morreu na cruz para me salvar. Isso é confessar, isso é fazer confissão do poder de Cristo, é você estar no meio de uma galera que não crê e ali você confessa que você crê, que uma obra foi realizada na tua vida, que Cristo está em você. Isso é confissão. A Bíblia diz que é possível crer e não fazer a confissão. Mas é interessante o motivo pelo qual eles não confessavam. A Bíblia vai dizer assim, mas não o confessavam
para não serem expulsos da sinagoga. É gente que tem medo de ser expulsa, meu amigo. É gente que tem medo de perder cadeira, de perder posição, de perder cargo. Aí para manter a cadeira, a posição, o cargo, não faz a confissão. Aí você pode me dizer, mas essas pessoas que são crentes e políticos, eles não confessam o nome de Jesus? Não como tinha que ser. Jesus é a moeda de troca desses caras. Tem muito político que só aparece dentro da igreja agora, no período eleitoral. Quando eles estão lá dentro, quando eles estão nas assembleias, nas reuniões, eles não fazem confissão do nome de Jesus. Ali o que vale são os interesses dos partidos, são os interesses deles mesmos, são os interesses dos amigos políticos deles. Aí você quer me convencer de que a igreja necessita de políticos, irmão? A Bíblia diz que por causa da cadeira, que por causa da posição, algumas pessoas deixam de confessar a Jesus. Deixar de confessar a Jesus é deixar de ter integridade espiritual. São pessoas hipócritas, são pessoas fingidas, são pessoas que você não pode confiar no testemunho delas. Isso é falta de integridade. Aí a Bíblia diz assim, porque eles amaram, olha o versículo 43 aí, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Você sabe o que é glória dos homens? É reconhecimento humano. É quando alguém te dá tapinha nas costas e diz assim, parabéns, parabéns, ora, você é brilhante, ora, como você é inteligente, ora, a tua estratégia é a melhor estratégia de todos. Isso é glória humana, cara. Por causa de glória humana, a Bíblia está dizendo que pelo amor que as pessoas nutrem pela glória humana, elas deixam de glorificar a Deus. Como é que você quer me convencer da necessidade de pessoas da igreja serem políticas, se elas vão incorrer nesse comportamento aqui? Ah, todas? Não, não são todas. Mas a gente vai ainda ter que ver muitos grandes homens que foram chamados para o Evangelho escandalizados, porque o Evangelho não era suficiente para eles. Eles tinham o Evangelho, mas eles queriam a Assembleia Legislativa, mas eles queriam a presidência da República, mas eles queriam o poder dos governadores. E Jesus disse, não, entre vós, minha igreja, entre vós, não será assim. E nós estaremos aqui para esclarecer essas questões, meus caros amigos, até que ele venha, certo? Meus jovens, por favor, deixe seu like, compartilhe o vídeo, pega aí, aperta aí no botão de compartilhar, é de graça, tá bom? Envia no grupo da família, mostra para as pessoas da igreja que você conhece, que sempre questionam sobre esses temas, mostra para eles a discussão bíblica, o que a Bíblia traz acerca desse tema, certo? Quem discordar, que discorde, mas tudo que foi dito aqui foi com base na Escritura, não é a minha opinião. Se fosse colocar a minha opinião, era completamente outra, certo? Mas é a Escritura, é a nossa base de fé, a nossa regra de fé. Então compartilha lá no Facebook, no Instagram, nos grupos de WhatsApp, grupo da família, só não grupo de trabalho, tá? Vamos manter a ética, tá bom? Mas compartilhe com pessoas que você gosta, deixa o teu likezinho aí. Eu passei muito tempo desaparecido, mas eu estou voltando, certo? Eu prometo que o conteúdo vai ser lançado com muito mais frequência, agora já estou organizando a minha rotina de novo, tá bom? Forte abraço, meus caros, muito obrigado pelo carinho de vocês aí nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. O pessoal que me assiste tem meu número, vai para o WhatsApp e dá sugestões de temas a serem abordados. Então eu agradeço a atenção de vocês, compartilhem, fortaleçam esse trabalho, porque a gente está precisando tratar desses temas com a Bíblia aberta, certo, queridos? Estamos aqui até que ele venha.